Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 2. Depois, viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Tendes rodeado bastante esta montanha. Virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo: Passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Porém guardai-vos bem, não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé. Porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber, deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não molestes aos de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque não te darei herança da sua terra, porquanto tenho dado a Ar por herança aos filhos de Ló. Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes. Também estes foram considerados gigantes como os anaquins, e os moabitas os chamavam Emins. Outrora, os horeus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora, e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez à terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora, e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos desde Cades-Barneia, até que passamos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou, dizendo: Hoje passarás a Ar pelos termos de Moabe, e chegando até defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também essa foi considerada terra de gigantes. Antes nela habitavam gigantes, e os amonitas os chamavam Zanzumins, um povo grande e numeroso e alto como os gigantes. E o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes os lançaram fora, e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os horeus, e eles os lançaram fora, e habitaram no lugar deles até este dia. Também os Caftorins que saíram de Caftor destruíram os Avins que habitavam em Cazerim até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Sion, amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Começa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um medo de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Sion, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda.
A comida para que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água para que eu beba. Tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, à terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Sión, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito, e fizera obstinado o seu coração para tu dar na tua mão, como hoje se vê. E o Senhor me disse: Eis aqui tenho começado a dar-te Sión e a sua terra. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Sión saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus no-lo entregou, e o ferimos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e cada uma destruímos com seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroer, que está à margem do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade, nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a toda a margem do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. Salmos. Salmos, capítulo 83. Cântico e Salmo de Asaf. Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus, porque eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos. Disseram: Vinde, e desarraiguemo-los para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque consultaram juntos e unânimes, eles se unem contra ti, as tendas de Edom e dos ismaelitas, de Moabe e dos agarenos, de Gebal e de Amon, e de Amaleque, a Filístia, com os moradores de Tiro. Também a Assíria se juntou com eles, foram ajudar aos filhos de Eló. Selá. Faze-lhes como aos midianitas, como a Sísera, como a Jabim na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor, tornaram-se como estrume para a terra. Faze aos seus nobres como a Oreb e como a Zeeb, e a todos os seus príncipes como a Zebá e como a Zalmuna, que disseram: Tomemos para nós as casas de Deus em possessão. Deus meu, faze-os como um tufão, como a aresta diante do vento, como fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brenhas. Assim os persegue com a tua tempestade, e os assombra com o teu torvelinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente. Envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmos, capítulo 84. Para o músico mor sobre Gitite, salmo para os filhos de Coré. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos,
até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Selá. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Selá. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Isaías. Capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão, porque os seus príncipes já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Anis. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa e o leão, a víbora e a serpente ardente e voadora. Levarão às costas de jumentinhos as suas riquezas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará, porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim. Por isso clamei acerca disto. No estarem quietos será a sua força. Vai, pois agora, escreve isto numa tábua perante eles, e registra-o num livro, para que fique até ao último dia, para sempre e perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Por isso, assim diz o Santo de Israel, porquanto rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e perversidade, e sobre isso vos estribais, por isto, esta maldade vos será como a brecha de um alto muro que, formando uma barriga, está prestes a cair e cuja quebra virá subitamente. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o, não se compadecerá, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo do lar, ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto, fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso, os vossos perseguidores também serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como mastro no cume do monte e como a bandeira no outeiro.
Por isso, o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus mestres nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas de tuas esculturas de prata e o revestimento das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: Fora daqui! Então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra. E esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. E em todo o monte alto e em todo o outeiro levantado haverá ribeiros e correntes de águas no dia da grande matança, quando caírem as torres. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor, e a sua respiração como ribeiro transbordante que chega até ao pescoço, para peneirar as nações com peneira de destruição, e um freio de fazer errar nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como a daquele que vai com flauta para entrar no monte do Senhor, à rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa, e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira, e labareda de fogo consumidor, raios e dilúvio e pedras de saraiva. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara. E a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor lhe der, haverá tamboris e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles. Porque Tofete já há muito está preparada, sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga, a sua pira é de fogo, e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Judas. Judas. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão
e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, a aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Não se contente em apenas ler a Bíblia. Busque encontrar Deus nela. Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Não deixe de compartilhar o Pão Diário com os seus amigos. Até amanhã. Tchau.